Seja grato pelo que você tem. Muitas pessoas, por vezes, elas ficam pensando exaustivamente, por vezes, sobre as coisas que ela não tem, sobre, às vezes, a inteligência que ela não tem, que outra pessoa tem, ou os bens de uma pessoa, o carro daquela pessoa, a casa daquela pessoa, o relacionamento daquela pessoa, os filhos daquela pessoa, e a mente dela se prende em tudo o que ela não tem. E entra o desejo de obter aquilo, e às vezes entra uma inveja, uma ansiedade junto. E isso faz muito mal para a pessoa. A pessoa fica ansiosa, depressiva, ressentida por vezes, guarda mágoas no coração. E às vezes o remédio para isso tudo seria desenvolver a virtude da gratidão. Ser grato pelo que você tem, pelo que você é, não no sentido acomodado, né? Às vezes alguém pode pensar, eu tenho que ser grato pela minha inteligência e por isso eu devo ficar acomodado, não devo desenvolvê-la. Não, pelo contrário, se é grato pelo que você tem, você está trabalhando ali para desenvolver a inteligência que você não tem ainda. Não com inveja, com ansiedade, mas com gratidão pelo que você já tem, e desenvolvendo naturalmente e tranquilamente aquilo que você ainda não tem. Isso para todas as outras coisas da vida também, entendem? Por que eu queria trazer esse tema aqui e falar isso com vocês? Porque eu vejo em mim mesmo e em outras pessoas que quando você é grato pelo que você tem, pelo que você é, e quando você faz uma certa reflexão sobre isso, você vive uma vida muito mais tranquila, com muita mais paz, com uma compreensão maior e melhor da realidade e das pessoas. Por quê? Vamos imaginar aqui, olhe para a sua própria realidade, para a sua própria pessoa, começando às vezes no sentido físico, né? Olhe para a sua pessoa. Digamos que a maioria das pessoas tem a visão, né? Algumas parcialmente, mas mesmo assim enxergam, tem o olfato, tem a audição, tem o paladar, tem um corpo bem formado, né? E outras pessoas não têm. Então você consegue enxergar a realidade. Você já parou para pensar, se você não conseguisse enxergar, se você fosse cego, como que seria? Quando nós pensamos na possibilidade de não ter algo que nós temos, nós conseguimos compreender melhor o valor daquilo. Então nós temos a visão, o benefício de enxergar as coisas. Imagine se você não enxergasse nada. Então você começa a ser grato pelo que você tem. Eu consigo andar, né? Tenho duas pernas aqui que consigo andar. Às vezes alguém não consegue andar direito, mas consegue andar. Imagine se você não tivesse as pernas, né? Se não conseguisse andar. Mas eu tenho dois braços aqui, né? Consigo fazer as coisas, pegar uma coisa, tocar um piano, pegar um instrumento, pegar um livro, segurar, levar os talheres à boca para se alimentar. E se você não tivesse as mãos, os braços, né? Então você começa a ser grato pelo seu corpo, pelos sentidos que você tem. E aí a gente vai passando para outras coisas, né? Às vezes a questão da família. Às vezes você reclama da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos. Imagine se você não tem eles, ou se você perde eles, né? Então, nós por vezes temos que parar de reclamar tanto e buscar ser gratos, né? Pelos benefícios que nós já recebemos. Claro que os benefícios e as capacidades corporais variam de pessoa para pessoa. Mas mesmo as pessoas que têm mais deficiências, que têm mais problemas, mesmo assim ela consegue encontrar coisas e aspectos na sua própria vida que fazem com que elas possam ser gratas por aquilo, né? E não se percam num ressentimento, numa mágoa sem fim, que não leva a lugar nenhum. Então, por vezes você tem sua casa simples, humilde, mas se você não tivesse nada, né? Se você morasse e não tivesse ninguém para te ajudar, se morasse na rua, sei lá, como muitas pessoas moram, não seria algo muito pior? Você tem uma certa doença, estou
sei lá, com, com câncer, mas por ver você está vivo ainda, você consegue realizar algumas coisas. Tem pessoas muito piores, né? E veja que essa reflexão que a gente está fazendo aqui não é para se acomodar. Ah, eu tenho um câncer aqui, então vou ficar acomodado porque tem gente pior do que eu, não vou fazer nenhum tratamento. Não, você vai buscar tratamentos, vai buscar formas de se curar, né? E isso é uma questão muito complexa também do câncer, né? Eu peguei um exemplo aqui extremo, mas é para trazer essa ideia, no geral. Ah, porque muita gente só reclama, né? Só reclama da vida, só reclama das coisas. Ah, minha mulher não faz isso, que nem como eu queria, a mulher de tal pessoa faz, o meu esposo não faz isso, que nem o esposo da minha amiga faz. Ah, eu não tenho a inteligência que aquela pessoa tem, eu sou burro, eu sou isso, sou aquilo. Ah, meu carro é um carro muito simples, o carro daquela pessoa é muito bom, muito bonito, sei lá, eu tenho um Fusca e aquele meu amigo tem sei lá, uma Ferrari, uma BMW, né? Você fala, ah, só tenho 20 livros, aquela pessoa ali tem uma biblioteca inteira. E daí você faz essa reflexão. E se eu não tivesse tudo isso que eu falo, né? Tudo isso que eu reclamo? E se tudo isso sumisse da minha vida? Será que seria melhor ou seria pior, né? Você reclama da sua esposa, reclama do seu esposo, reclama das suas capacidades intelectuais, reclama do seu corpo, reclama da sua casa, dos filhos. E se de repente tudo isso sumisse, né? Se tudo isso sumisse, em que situação nós estaríamos? Então essa reflexão é importante para desenvolver a gratidão e desenvolvendo a gratidão no nosso coração, nós possamos caminhar com muito mais paz, né, pela vida, evitando muitos problemas, até psicológicos, que vêm por meio do ódio, da inveja, do ressentimento, das mágoas, entendem? Então, como desenvolver a gratidão, né? Como nós podemos desenvolver e sermos gratos pelo que nós já temos? Nós podemos fazer isso de diversas formas, né? Primeiro, elencando o que nós temos de bom, tanto no sentido corporal, quanto no sentido de bens, de capacidades intelectuais e de amigos, família. Então você pode pegar um papel, por exemplo, e escrever: eu tenho um corpo bem formado, eu tenho os sentidos que funcionam mais ou menos bem, eu tenho uma esposa, eu tenho filhos, eu tenho uma casa, mesmo que simples, mas eu tenho uma casa, tenho onde morar, tenho um carro, tenho famílias, tenho amigos, né? Nem todos são realmente amigos, mas eu tenho um outro amigo que é realmente um bom amigo, amigo leal, né? Eu tenho um trabalho, por vezes um trabalho simples, mas eu tenho um trabalho, eu estou conseguindo me sustentar aqui, mesmo com algumas dificuldades financeiras, mas eu estou conseguindo me sustentar, né? Eu tenho fontes de alegria, às vezes eu tenho alguns livros aqui que eu posso ler, me deleitar, eu tenho a Bíblia, eu posso fazer leituras extremamente profundas e deleitosas, né, por meio da Bíblia. Eu consigo enxergar o nascer do sol, a aurora, o pôr do sol, consigo enxergar o céu, consigo enxergar o mar, por exemplo, né? Ah, eu nunca fui no mar, nunca vi o mar. Às vezes, se tem um celular, consegue ver a foto do mar, né? Já é alguma coisa. Consegue ver as árvores, os pássaros. E tudo isso que são oportunidades de sermos gratos, né? Então, é fazer essa reflexão e anotar essas coisas. Quando você anota, quando você escreve, você está pensando. Ao mesmo tempo que você está escrevendo, você está pensando. Quando você está pensando continuamente nisso, focando nisso, e justamente buscando ser mais grato, a gratidão aparece. Faça o teste, pega uma folha de papel, começa a escrever e talvez escreva como seria a sua vida se você não tivesse essas coisas que você já tem, das quais você reclama. Se eu não tivesse meu esposo, se eu não tivesse meus filhos, se eu não tivesse o sentido da visão,
E se eu tivesse uma doença muito mais grave do que a que eu tenho atual? Como que seria? Como seria a minha vida? Né? Então, quando você escreve isso também, como seria a sua vida sem ter isso que você reclama? Isso desenvolve uma gratidão pelo que você já tem. Né? Ah, e você reclama tanto do seu carro, de alguma coisa assim da sua vida, de algum bem. E se você não tivesse, né? Se eu não tivesse a casa, entendem? Então, você refletindo sobre isso vai gerar mais gratidão no seu coração. Por vezes você reclama de pessoas, né? Da esposa, do filho, do amigo, do pai, da mãe. Só que às vezes essas pessoas te ajudaram em diversos momentos. E tem algumas qualidades nelas que não te agradam. Né? Por vezes a pessoa tem algumas características, alguns vícios que fazem dela uma pessoa desagradável, mas por vezes elas te ajudaram em diversos outros momentos, de diversas formas. E você deve olhar para a pessoa como um todo, né? E ser grato pelo que ela já fez por você, pelas coisas que ela te ajudou, né? Por ter te educado, por ter te criado, por ter te amado, por ter te ajudado em diversos momentos. Então, a gratidão, ela nos livra de muitos males. Ela nos livra de muita ansiedade, de muita mágoa, de muito ressentimento, de muita inveja, de muita ansiedade, ok? Então, busquem ser gratos. Eu mesmo quero buscar e continuar buscando uma gratidão pelas coisas que eu tenho, pelas pessoas que estão comigo, pelo meu próprio corpo, e ser grato principalmente a Deus, que é o Criador, e é quem nos beneficia com todas essas coisas. Né? A gratidão não é algo vago, deve ser direcionada a alguém. Então é ser grato às pessoas que estão ao seu lado e ser grato a Deus por ter essas pessoas, por ter esses bens, por ter essas capacidades corporais, intelectuais. Ok? Então sejam gratos às pessoas, sejam gratos a Deus. Orem com ações de graças a Deus pelas coisas que Ele já tem te dado, tem te oferecido, tem beneficiado. Pela própria graça de Deus. Sejam gratos a Deus pela graça dele nas vossas vidas, ok? Espero que esse vídeo reflexivo tenha ajudado vocês de alguma forma. E se vocês gostaram, se inscrevam no canal, compartilhe com outras pessoas, tá bom? Até o próximo vídeo.